cada vez mais acelerado da sociedade contemporânea, onde o crescimento econômico e a ostentação são superestimados, o reflexo é visto nas escolas, onde tentam mais e mais sistematizar e segregar o conhecimento para que possam inserir os jovens no mercado de trabalho. Mas a partir do momento que este ritmo e esse sistema criam uma geração de pessoas alienadas, insensíveis em relação aos outros seres humanos e à natureza, sem entender a complexidade da vida e o amor entre os homens, percebe-se que há um erro neste sistema. Desta forma, cria também uma incerteza entre os rumos que nós estamos encaminhando o mundo. Incertezas que não só propõem questionar o sistema educacional, mas também a ciência e sua relação com o senso comum, a religião e a filosofia, que sempre, durante toda a história, se moldaram através da dialética até chegar aos dias de hoje. Mas como se muda algo tão rígido e tradicional como a escola atual? Como as artes podem mudar isso? Como o conhecimento integrado e a interdisciplinariedade podem transformar o nosso modelo de escola? E quais as principais falhas do sistema de gavetas, do ponto de vista de alunos e profissionais? Um grande responsável pela crítica à escola atual é o sociólogo e filósofo francês Edgar Morin. Graduado em Direito, História e Geografia, faz essa crítica em seu livro Introdução ao Pensamento Complexo. Discorrendo sobre a importância de uma mudança na forma como as disciplinas se comunicam e dão uma roupagem à formação elementar do ser humano. O complexo, do latim complexus, aquilo que é tecido em conjunto, deve ser o novo destino da educação, assim como o mundo em um conjunto de causas complexas. O conhecimento deve ser encarado desta mesma forma. E nesse meio, Morin diz que surgiriam disciplinas como a antropoética, a identidade terrena humana, que se preocupariam muito mais do que um simples tema, se preocupariam com um conjunto, um sistema. O conhecimento então fica restrito à população da elite, aqueles que têm condição de pagar, de manter um filho na escola, e aqueles que não têm condição, a classe menos favorecida, acaba ficando restrita a esse conhecimento. Conhecimento é poder porque capacita-nos, a todos nós, a compreender melhor um pouco o mundo e a nossa relação com as pessoas e com a sociedade, né, com a própria tecnologia e com as coisas que, de certa forma, estão colocadas e são dadas na nossa realidade social. Ele é usado como forma de poder, uma ferramenta de guerra, né, o conhecimento. E, infelizmente, o poder está na mão da elite. Eu penso que é preciso, antes de responder essa questão, se basear o que é poder, né? E na verdade, eu estudo o poder, eu tenho um grupo de estudo onde a gente estuda o conceito de poder, né, a partir do Michel Foucault. E para o Michel Foucault, a ideia de poder não está na questão da dominação, não está na questão da hierarquização. O poder para Michel Foucault, ele circula. Da mesma forma que eu tenho poder, você tem o poder, então o poder ele não está só com uma pessoa. Então, a partir disso, eu consigo dizer para você que o conhecimento ele te possibilita, né, exercer poder, né, mas esse poder que circula. Então isso é uma coisa que eu acho interessante de ser analisada e refletida. Tem um sociólogo que é professor da Federal de Juiz de Fora, chamado Gessé Souza, que ele, analisando um texto do Pierre Bourdieu, que fala o capital simbólico do conhecimento, ele vai falar que existe, né, por trás de todas as formas de inserção nossa no mundo, conhecimentos que são, de certa forma, mais valorizados. Então imaginemos nós que uma família da classe média aqui no nosso país, por exemplo, que é tão desigual, o filho que é criado pela classe média, por exemplo, ele terá a oportunidade de, desde criança, desde novo, começar presenciando a própria prática dos pais, a conviver com a leitura, participar de eventos artísticos e culturais, aprender a tocar algum instrumento musical, se portar numa reunião. Nenhum conhecimento é neutro. Historicamente, o conhecimento sempre esteve
associado a algum tipo de força. Quer numa perspectiva de uma ciência mais clássica, em que prevalecesse uma visão de conhecer o mundo para controlar processos naturais e, portanto, progredir, numa perspectiva mais de Francis Bacon, ou numa mais atual, da sociologia, principalmente de Foucault, em que conhecer é poder porque o saber é o poder. Nenhum saber também é neutro. Saber algo permite à pessoa que sabe controlar de alguma forma aquele objeto de conhecimento. Eu cresci escutando que quem detinha a informação tinha o poder. E hoje, com o acesso à informação tão facilitado através da internet e de outros meios de comunicação, quem tem o poder é quem sabe o que fazer com essa informação. Então, sim, eu acredito que quem tem conhecimento, quem sabe o que fazer com essa informação, é quem tem o poder. Foucault, por exemplo, ele, no Vigiar e Punir, ele mostra o tanto que o saber médico, o saber psicanalítico, acabou se tornando uma forma de disciplinarização ou de gestão de corpos. Então, talvez por isso que numa sociedade como a nossa, quem detém alguns tipos de conhecimento considerados mais específicos e socialmente mais valorizados, também detém algum tipo de saber. Haja visto tanto que em cidades pequenas, os médicos geralmente também têm posição política, têm status, têm melhores salários. Conhecimento é poder, e isso não agora, sempre foi, né? Tanto é que a questão da educação, ela sempre foi muito restrita, né? Nem todo mundo tinha acesso, como ainda hoje não podemos dizer que todos têm. Aliás, os indivíduos têm acesso, mas a educação, infelizmente, não vem com a mesma qualidade. O conhecimento não chega ao indivíduo com a mesma qualidade em todas as instâncias, não é? Haja visto os modelos que nós temos hoje, como, por exemplo, o sistema de entrada no ensino superior, que é uma tentativa de resolver um problema, uma demanda muito grande e que não promove os alunos da mesma maneira, né? Isto é, os alunos eles não chegam ao ensino superior com a mesma condição, mas porque o ensino fundamental não foi trabalhado de uma maneira que pudesse promover isso. Nos primeiros estágios da educação, quando está no início, ele tem que ser compartimentalizado, ele tem que ser um pouquinho fragmentado para a criança conseguir pegar as bases de cada disciplina, do português, do escrever, da matemática, que é a continha, e aí vai, né, do meio ambiente, o que quer dizer o que é uma coisa ou outra. Mas eu acho que à medida que a gente vai afunilando, que a gente vai subindo, né, na hierarquia escolar para chegar no ensino médio, a vida não é compartimentalizada. A gente vive todas as ciências ao mesmo tempo, né? Dentro de uma mesma disciplina, a gente ensina fragmentado, mas a dinâmica da disciplina, ela é interativa. A interdisciplinaridade deve existir porque o conhecimento ele não é só uma coisa apenas. Ele deve, junto com, por exemplo, a matemática, você aplica todas as leis dela na física, e você pega a física, aplica na biologia também, por exemplo, o movimento dos animais e de outros organismos, a química dentro da biologia também, tudo acontece por causa da química e da física, e a biologia só dentro disso. E também a área das humanas, a sociologia junto com a língua portuguesa, junto com a filosofia e artes, história, tudo tem que ser interligado, porque a história da humanidade não é uma coisa só também. E não só da humanidade, a história da vida, do universo não é uma coisa só. Como que nós, jovens, crianças, adolescentes, poderemos ter um aprendizado mais efetivo se nós somos regidos pelo relógio? No seguinte sentido, toca seu sinal, você tem que pensar em geografia 50 minutos. Daí o seu professor chega lá e por mais que seja tudo interessante, bacana, e dali às vezes você quer aprofundar um pouco mais naquilo, mas tocou o sinal ali, dali a pouco você tem que parar a sua mente e começar a pensar matemática.
não é? Então, por mais que também existem as afinidades e os alunos gostem e tenham identificação com os professores e cada um faça o melhor de sua parte, mas é um tipo de conhecimento que começa a se fragmentar. Eu acho que elas deviam ser interligadas. Tem isso de bater o sinal ser outro para acabar que não fazer uma confusão. Mas eu acho que elas deviam ter um pouco mais de interligação entre elas e os professores aplicarem isso mais. É necessário, sim, comunicar. As disciplinas elas têm que falar a mesma língua. Elas têm que mostrar porque o seu dia a dia ele é todo unificado. Você não vai ter o dia fragmentado. A gente não encerra uma etapa para começar outra no seu dia a dia. Você dá conta de todo o conteúdo de uma vez só. E a escola ela tem que adequar, eu acredito, ao aluno para as vivências do seu dia a dia. Então você chega aqui, não vou estudar matemática nunca na vida, não vou precisar. Vai! A gente tem o papel de ensinar para o aluno, de mostrar para o aluno, sim, você vai precisar, sim. E vai precisar junto com outro conteúdo que você acha que não tem ligação nenhuma. Então, para se ensinar qualquer disciplina, o aluno ele tem que saber que ele vai precisar interagir essas disciplinas dentro da escola e fora da escola. A gente teria um perfil de meninos mais interessados, mais felizes com a escola, com vontade de vir para a escola, porque o que adianta o conhecimento se eu não o aplico? Eu ficava lembrando das aulas de matemática, que a gente fazia aquelas contas, né? Um monte de conta, e achar o número do x, e aí chegava lá, x é igual a 2. Que 2 é esse? Aonde eu coloco? Isso é uma medida do quê? Eu fiz essa conta para chegar em que resultado, e esse resultado é o que na minha vida? Onde eu vou aplicar esse resultado na minha vida? Então nós vamos medir a área de desmatamento da floresta amazônica. Aí entrou o professor de geografia, entrou o professor de biologia, né? nesse trabalho conjunto. Então, o professor de matemática, ele vai trabalhar junto com o professor de geografia e de biologia na aplicação dessa fórmula, para eu entender que número X é esse que eu achei. O X significa, então, que houve um desmatamento numa área tal de tanto. Ter uma visão mais ampla e global de todo esse processo de ensino-aprendizagem, eu acho que seria fundamental para que nós todos nos constituíssemos como pessoas mais reflexivas, mais compreensivas em várias instâncias e setores. Claro que cada um tem suas preferências, suas prioridades, né? Áreas de exatas, humanas, médicas, sociológicas, e isso é o barato mais interessante do conhecimento, é poder flertar e descobrir qual é aquela que você quer, de certa forma, lidar mais cotidianamente. E a crítica, de modo geral, que se faz a isso é porque o mundo é único, ele é coeso, ele é mais de uma coisa ao mesmo tempo, às vezes essa coisa é mesmo contraditória. Então precisariam de ser justapostos vários modelos de conhecimento, esse é o paradigma da complexidade, para analisar o mesmo fato. As ciências humanas carecem de uma visão mais exata e quantitativa das coisas, da mesma forma que as ciências exatas também carecem de uma visão mais subjetiva e qualitativa. Mas, embora toda a crítica que Morin tenha feito a esse conhecimento fragmentado, de que forma, às vezes eu me pergunto, seria possível estudar as coisas de forma não fragmentada? Então, é uma postura muito válida a de Morin, de ver a vida como algo muito complexo, que não pode ser essa ou aquela disciplina. Mas como estudar isso tudo? Né? Se a gente já tem dificuldade mesmo estudando por partes. Então, é um pressuposto, né, de Morin, a negação do compartimentalismo da ciência cartesiana, né, de que cada coisa tem o seu devido lugar, que as partes funcionam quase que independentemente antes de montarem um todo. Mas será que seria didaticamente estudar isso tudo sem estudá-lo por partes? Então, que ciência teríamos se não tivéssemos mais a história, a química, a biologia, a matemática? Então eu concordo que a realidade é complexa e é única, mas eu não teria uma solução tão pronta para dizer que, por ser complexa, o currículo deveria se estruturar de outra forma, de uma outra forma tal qual ele está hoje.
eles acham que a física, a matemática ou a língua portuguesa é mais importante que a arte, por exemplo, que ela é mais menosprezada. Você acha que não é tão importante a ponto de ter mais de uma aula por semana? Eu acho que a escola ela precisa avançar nesse campo, né? De modo geral, ela ainda está muito racional. É claro que hoje você busca algumas outras possibilidades de trabalho, né? Mas a escola ela ainda é muito, como eu disse, voltada para um modelo que não é aquele que seria o mais adequado para o mundo atual. Hoje eu vejo o ensino muito fragmentado mesmo. Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, né? Porque quando a gente fragmenta, especializa numa disciplina, alguma coisa, a gente consegue visualizar e observar com mais detalhes, né? Mas essas coisas fragmentadas só também, elas não têm força, elas não têm nexo. A gente sabe que a aula de artes é uma aula que é obrigatória pelo governo federal, pelo MEC, mas ela é obrigatória, eu acho que numa série do ensino fundamental apenas, e em apenas uma série do ensino médio. Algumas escolas adotam uma aula por semana, né, de um conhecimento que abrange qualquer ser humano. Desde o nascimento da criança, a partir do momento que ela consegue perceber o ambiente à sua volta e conseguir pensar, deve ser incutida nela a criatividade para ela aprender a pensar por si própria. E a arte ela é importante porque é exatamente por ela que ela vai manifestar o seu pensamento e o que ela sente, a sua subjetividade. A razão, na verdade, quando a gente se fecha na razão, a gente fecha as portas para uma coisa que eu acho de extrema importância, que é o bom senso, sabe? E o bom senso a gente consegue desenvolver ele através da arte, né? Na verdade, a arte ela possibilita a gente desenvolver a nossa sensibilidade. A sensibilidade ela é extremamente importante para o ser humano, sabe? Ela mantém o ser humano vivo, na verdade. Ela mantém o ser humano generoso, ela mantém o ser humano caridoso, né? Ela mantém o ser humano bom, sabe? Na sociedade atual, sociedade capitalista, o que é extremamente valorizado é que você tem que estudar, não importa o que está dentro desse estudo, você tem que estudar para ser alguém na vida, que não está certo. Você tem que fazer, no meu ponto de vista, aliás, não importa o que você faça, você é alguém na sua vida. Com a quantidade de alunos que se tem em sala, a percepção dessa subjetividade ela se torna um pouco mais difícil, né? Então, para que houvesse uma modificação, as salas de aulas teriam que ser menores, né? As salas de aula teriam que ser menores, e o professor ou o educador, digamos assim, um elemento muito mais próximo dos alunos, com atividades que tivessem um caráter mais voltado para esse aspecto que contemplasse a subjetividade. Que é uma das áreas do conhecimento mais importantes na escola, né? Por causa dessa questão da subjetividade, né? De você, um jovem que tem a aula de artes, ele começa a ter um olhar diferente para o mundo, porque para você ser artista, você tem que ser um observador. Primeiro passo. Você não consegue ser um artista se você não olha o mundo. O artista vê diferente o mundo. Hoje em dia, eu vejo a escola, ela não valoriza muito essa parte artística, ela não valoriza muito essa parte sensível. Eu acho que ela tem um molde de um sistema meio ocidental, capitalista, e isso faz as pessoas não se diferenciarem muito pelos seus dons. Então o modelo ainda é muito racional e a maneira como a escola concebe isso ainda está muito aquém do que nós precisaríamos para o mundo atual. Quando eu ouço a expressão era da incerteza,
embora eu nunca tenha tido nenhuma leitura específica sobre o tema, penso muito na crise da razão que a transição do século XX para o século XXI tenha vivido. Talvez o que Capra tem escrevido, ou Prigogine, de que a razão entrou em crise, né, já que foram muitas propostas muito diretas de conhecimento e muito positivas desde o Renascimento, né, desde o declínio da Igreja enquanto única estrutura explicadora do real. E a partir do Renascimento, e principalmente no século XIX, no positivismo, havia-se uma certeza muito grande sobre tudo. Eu acredito que nas eras anteriores as certezas duravam mais tempo. Uma certeza ela tinha uma validade maior até que alguém resolvesse contestar essa certeza. Hoje, a velocidade com que a informação transita, a velocidade com que o conhecimento se refaz, faz com que cada vez mais as certezas tenham uma validade muito pequena e que se busque sempre revalidá-las através de novos estudos. O que eu vejo hoje nessa era é na era da incerteza, se eu fosse definir, era não no sentido propriamente só da informação, mas no sentido de relacionamento. Porque como o relacionamento, tanto afetivo quanto de amizades, né, ele passa a ser mais instantâneo, igual a informação, né, vem muito rápido a informação, muda, o relacionamento também está assim. No sentido de que hoje você está com uma pessoa, amanhã você está com outra. Dessa forma você não cria vínculos duradouros. Acho que esse momento que nós vivemos é uma espécie de era das incertezas. Isto é, nós não temos muita segurança com relação às questões, né? Digamos, essa questão da pós-modernidade. Né? Se antes as coisas estavam bem estabelecidas, hoje elas podem ser, mas também podem não ser. Né? Então eu não acredito na certeza, eu não acredito naquilo que está estático, naquilo que está parado. Para mim aquilo nunca está sendo. E na linha que eu estudo, que é o pós-estruturalismo, a gente não acredita justamente nessa estrutura da sociedade. Eu acredito e penso que as coisas estão em movimento constantes, estão em transformações constantes, estão em mudanças constantes. Então é muito difícil você pensar que uma sociedade que muda, um ser humano que muda, e você utilizar a palavra solidez, estrutura. Isso é muito forte, isso é muito violento. Veja bem, quando nós tratamos de determinadas questões, né, e de alguma maneira essa ideia de incerteza, ela perpassa a nossa vida o tempo inteiro. Interessantemente, nós temos uma certa ideia de que tudo que passou é melhor do que o que nós temos hoje, mas exatamente por causa da incerteza que o presente traz, não é? Quer dizer, hoje em dia as coisas parecem um pouco fora de lugar. Antes a família era bem estabelecida, nós sabíamos como é que se dava a relação entre pais e filhos, professor, aluno. Hoje isso se modificou, o que não quer dizer que necessariamente tenha se modificado para pior. Só que isso tira de todos nós aquela sensação de segurança que parecia haver antes. Por outro lado, estando no presente e olhando para o passado, é muito mais fácil ter certeza daquilo, de como as coisas se estabeleceram, e por isso a sensação de controle sobre o passado e a dificuldade de entender bem o presente. Mas a certeza mostrou-se incerteza ao longo do fim do século XX e também agora do início do XXI. Porque diante de tanto conhecimento disponível, de tantas opiniões diferentes sobre uma mesma coisa, no que acreditar? O que esperar do futuro? Qual religião é mais certa? Qual ciência é a mais correta? Dentro dos historiadores, qual está o discurso mais
afinado com o passado e qual que está mais subjetivo, portanto, afinado com o presente. Então são tantas opções que agora são tantas certezas diferentes que nós vivemos um momento mais de incerteza. A oferta de ideias e de respostas é tão grande que possivelmente passamos a dificuldade que alguém que escolhe um produto no supermercado passa. Que produto escolher diante de tantos? Já que todos, pelo menos, se anunciam como muito bons. La connaissance, du point de vue, disons, d'une pensée complexe, n'est pas simplement limitée aux sciences. On trouve dans la littérature, dans la poésie, dans les arts, une connaissance profonde. Même on peut dire que dans le roman, il y a une connaissance plus subtile de ce qu'est des êtres humains que dans les sciences humaines, parce qu'on voit les êtres dans leur subjectivité, dans leur passion, dans leur milieu, etc. Et d'autre part, je pense que nous devons penser que toutes les grandes œuvres des arts comportent une pensée profonde sur la vie, même quand elle n'est pas exprimée dans le langage. Quand vous voyez des visages de Rembrandt, n'est-ce pas, il y a une pensée sur l'âme humaine. Donc, si vous voulez, je crois que on ne doit plus, on doit briser la séparation entre les arts, les lettres d'un côté et la connaissance scientifique.